Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos essa manhã pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar, pela oportunidade de reunirmos, ainda que com poucas pessoas, neste momento aqui, mas crendo, Senhor, que há tantos outros em tantos lugares diferentes, Senhor, que estão com o Espírito na presença de Deus, adorando ao Senhor, orando, e nós oramos crendo, Pai, que neste momento o Senhor vai falar conosco. Assim, Pai, quando nós acordamos essa manhã e já o Teu Espírito moveu em nós e nos trouxe a esse ambiente, o Teu Espírito já mostrou a Tua grandeza, mostrou o Teu amor, manifestou a Tua presença, Pai. Assim nós cremos, Deus, que o Senhor vai falar aos nossos corações. Nós cremos, Pai, que Tu não estás limitado a um lugar, a um espaço, mas, Senhor, onde estão corações quebrantados e contritos, ali Tu te faz presente. Ninguém pode comprar a Tua presença, também ninguém pode fugir dela. Mas a verdade é que quando nós humilhamos o nosso coração, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, então o Senhor também envia a Tua presença, o Senhor se manifesta, e que seja assim nessa manhã, que haja aqui a presença do Teu Espírito, que os anjos do Senhor estejam neste lugar, neste ambiente, Senhor. Oramos também, Pai querido, que haja cura, que haja libertação, que haja vitória, respostas de orações, pelo poder do nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém, Senhor, e amém, Senhor. Glória a Deus. Nós estamos nesse domingo de Páscoa e é tão bom porque eu creio que nós celebramos a ressurreição de Jesus e que em nome de Jesus, também da mesma forma pelo poder de Deus, os tempos de louvor, de busca ao Senhor, em conjunto com a igreja, possam passar por esse momento de restauração, que logo, logo a gente possa estar junto como igreja também. O Salmo de número 122 é um salmo que fala dessa alegria de subir à casa de Deus, de estar na presença do Senhor. Me lembrei nessa manhã de 2 versículos. O Salmo de número 122, ele diz o seguinte: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Aqui o salmista ele coloca a alegria de subir a um lugar de culto, um lugar de adoração, um lugar onde ele pode estar junto com outros, porque ele diz, alegrei-me com os que me disseram, falando da comunhão enquanto adoram ao Senhor. E também ele diz, olha, os que sobem, sobem para dar graças ao Senhor. E assim nós, nessa manhã, subimos a esse lugar. E assim nós cremos que o nome do Senhor Jesus está sendo engrandecido. Lembrei-me também do Salmo de número 45, onde está escrito, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Que nessa manhã o nosso coração esteja alegre de estar na presença do Senhor. A outra versão diz, de boas palavras transborda o meu coração. Que o coração de cada um dos filhos e filhas do Senhor esteja transbordando de boas palavras para com Deus, com o coração vibrando na presença do Senhor, e que a nossa língua seja como a pena de um hábil escritor, para falar palavras bonitas, palavras de entronização, de adoração a Jesus nessa manhã. Por quê? Porque Ele é o verdadeiro Rei, o verdadeiro Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus, Deus abençoe nesse tempo. Os louvores que serão cantados, a palavra ministrada, que a presença do Senhor se manifeste nesse ambiente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Que momento especial de louvor. Um momento
de engrandecer o nosso Deus e como Ele fala através dos louvores. A sua vida Ele entregou para que nós pudéssemos viver, de que a nossa vida está nas mãos de Deus, e por isso é tão especial, porque se Deus ressuscitou Jesus, Ele também há de nos ressuscitar. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 16. Marcos capítulo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Até aqui, primeiramente. Quando nós lemos esse texto da ressurreição de Jesus, nós precisamos entender que a Páscoa, primeiramente para os judeus, era uma Páscoa que lembrava a saída do povo da escravidão do Egito. A 10ª praga seria enviada e o primeiro filho de toda a família seria morto. O anjo destruidor enviado por Deus, ele entraria nas casas e ele mataria o filho mais velho que houvesse naquela casa. E quando o anjo destruidor viesse e chegasse a uma porta onde houvesse o sangue de um cordeiro de 1 ano morto, e esse sangue fosse passado ali, então o anjo, ele iria passar adiante e não entraria naquela casa. Por isso, Páscoa, Pessar, é passar adiante. Quando nós temos a Páscoa de Deus sobre a nossa vida, é ter esse sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus sobre nós, que faz com que a ira de Deus passe adiante e não nos fira, não nos mate. Porque a ira de Deus já caiu sobre Jesus. Então, quando eu e você lembramos de Páscoa, nós temos que lembrar: Páscoa é a ira de Deus passando adiante e não nos condenando, não nos julgando, nos livrando. É a graça de Deus nos alcançando. E nós vivemos nesse período, não apenas, mas nós vivemos entre essas duas verdades tão fundamentais. Essa obra de Jesus, que é a obra da crucificação, onde o Jesus crucificado foi morto por causa do amor de Deus. Então, por que Jesus foi crucificado? Por causa do amor de Deus por cada um de nós. Então, o amor de Deus levou Jesus a ser crucificado e morto. Agora, por que Jesus foi ressuscitado? Foi ressuscitado pelo poder de Deus, para apontar de que todos nós que assim cremos em Jesus, da mesma forma, vamos viver com Ele. Então, Jesus foi crucificado por amor, foi levado à morte. Mas Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus e vive para sempre. Me chamaram a atenção 2 aspectos, porque a nossa fé muitas vezes está ligada com aquilo que vemos, aquilo que está diante dos nossos olhos, e temos dificuldade com aquilo que não vemos. Foi assim com os discípulos.
E esses primeiros 8 versículos, eles retratam essa questão desses discípulos amedrontados. Situação muito parecida com a que estamos vivendo por causa dessa questão da pandemia. Mas viviam nessa questão de morte. Para eles, o que estava focado era a morte. E a morte, ela tem ainda em nosso tempo esse domínio sobre o ser humano, que é o medo da morte. É um aguilhão, é um ferrão que fica ali cercando a vida das pessoas. E muitas vezes a gente faz de tudo para esquecer esse medo, e se enche de coisa, e faz um monte de coisa, se ocupa de manhã até a noite, tarde da noite, cedo, logo se ocupa, e a gente fica, para não se lembrar da morte. E a gente se embeleza, se enfeita, e a gente adquire coisas, e a gente busca aplausos, tudo isso para mostrar como estamos vivos, para deixar esse assunto para trás. E era essa ainda a situação que os discípulos viviam. A preocupação deles é das mulheres indo ungir o corpo morto de Jesus, um defunto. Na mente delas era quem vai remover a pedra para a gente ungir o corpo, esse corpo que daqui a pouco vai apodrecer, vai para outro estágio. Então era cuidar de um defunto, uma preocupação tendo em vista a morte. Problema resolvido, pedra removida, o sepulcro aberto, a palavra de Deus se cumprindo, e aquele que disse, eu serei crucificado, também havia dito, no terceiro dia, eu vou ressuscitar pelo poder de Deus. Porque a morte não pode segurar o Filho de Deus. A morte não pode segurar aquele que crê em Deus. O medo da morte não tem mais domínio sobre nós, porque Ele está vivo. E esse foi o anúncio feito às mulheres. Ele ressuscitou, Ele não está aqui. Ou seja, vão para outra etapa. Vocês ainda estão num culto fúnebre. Vocês ainda estão celebrando a morte. Vocês ainda estão cantando cânticos de lamento. Quando Deus já disse que há uma palavra de esperança, quando o Cristo crucificado já é o Cristo ressuscitado. É hora de focar na vida, é hora de focar o que está para frente. Por isso o anjo disse, Ele está indo adiante de vocês. Jesus está indo adiante do seu povo, dos seus filhos e das suas filhas. Jesus está andando. Ele está vivo, Ele está se movendo, Ele está agindo. Por isso nós não podemos ficar na inércia. É claro que nós não podemos confundir movimento com ação. Não adianta ficar se movimentando, correndo para um lado para o outro, mas não agindo. Mas que o Senhor nos revele onde Ele está indo adiante de nós e nós o sigamos. Ele está indo adiante de vocês, Ele está vivo. Para a Galileia, e aqui já vem uma tarefa. Olha, está indo para a Galileia, vocês lembram? É lá que vocês precisam estar. Lá vocês o verão, como Ele lhes disse. E aqui eu quero ressaltar 3 maneiras, como em momentos diferentes da Bíblia, Jesus foi visto. Veja bem, Jesus foi visto pelos seus discípulos como transfigurado pela glória de Deus. Em Mateus capítulo 17, versículo 2, a palavra de Deus registra o seguinte: ali no monte, Mateus 17, versículo 2, ali Jesus foi transfigurado diante deles, a sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Jesus foi transfigurado, eles viram a glória de Jesus. O seu rosto ficou como o sol. Você já tentou olhar para o sol alguma vez? O sol cega. Ali Jesus foi visto em sua glória e os discípulos viram a majestade de Jesus. O poder de Jesus, aquele que é o Rei,
dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador do universo. O esplendor da glória de Deus capaz de cegar a nossa visão. Uma outra maneira que Jesus foi visto profeticamente e que os discípulos veriam Jesus dessa forma, que se refere ao sofrimento de Jesus por causa do pecado, está em Isaías capítulo 52. O texto muito conhecido que nós lemos acerca do servo do Senhor. Isaías capítulo de número 53, onde nós lemos de que Jesus ele sofreu em nosso lugar. Mas os versículos de número 14 a 15 do capítulo 52 dizem o seguinte, Isaías 52, 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Os discípulos viram Jesus transfigurado no monte. O profeta viu Jesus desfigurado pelo pecado da humanidade. Os discípulos também viram Jesus desta forma. O sofrimento infligido em Jesus por causa do pecado da humanidade o desfigurou. O desejado das nações, o amado das nossas almas, foi desfigurado pelo sofrimento infligido a ele, pelas dores pelas quais passou. Diz, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Quem olha para Jesus apenas como aquele com olhos naturais, ao olhar para ele não consegue enxergar quem ele é e não consegue crer nele. Porque como pode alguém sofrido, desfigurado, maltratado, alguém castigado e afligido? Porque Jesus foi avaliado como alguém que estava sendo castigado por causa das suas maldades, por causa das suas transgressões, por causa das suas iniquidades. E quem olha para Jesus como alguém que foi morto por causa da sua irresponsabilidade, por ter confrontado líderes que não deveria ter confrontado, por ter dito que não deveria ter dito, por ter se apresentado como filho de Deus, se ele tivesse maneirado a mensagem, se ele não tivesse confrontado os hipócritas, se ele não tivesse se apresentado como filho de Deus que veio para trazer liberdade, para abrir os olhos aos cegos, se ele não tivesse sido tão contundente, se ele não tivesse sido tão divino, então ele não teria sido morto. É um olhar humano, mas não. A Bíblia diz que ele foi inocente, não se encontrou dolo, maldade, não se encontrou nada nele que fosse motivo de acusação. Santo, santo, santo é o Senhor. Contudo, aos que creem nele, creem porque entendem que tudo que passou, não passou por sua causa, passou por nossa causa. Eram as nossas dores que o afligiam, era o nosso pecado que o esmagava, foram as nossas transgressões que o desfiguraram. Então aquele que vê Jesus transfigurado, também precisa ver um Jesus desfigurado pelo pecado. Pelo pecado de quem? Pelo meu pecado. Eu preciso ver Jesus desfigurado pelo meu pecado. O meu pecado desfigurou Jesus diante do Pai. Veja que ponto. Parece que Jesus era um amontoado de carne, sangue, nervos, pele, porque o profeta diz, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Ele não pôde mais ser reconhecido. E aqui eu quero voltar para Marcos 16, e nós vamos continuar a leitura. Versículo 9.
Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Versículo 12. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Até aqui. Lemos o capítulo todo. Me chamou a atenção. Fui ler uma outra tradução desse texto, versículo 12. Depois Jesus apareceu noutra forma. Diz que Jesus apareceu diferente. Diz que Jesus apareceu com outra aparência. Se você for olhar esse texto, diz que Jesus tinha outra aparência. E aí quando eu olhei outros textos, por exemplo, Lucas 24:16, que fala desses 2 discípulos a caminho de Emaús, diz o seguinte, 24:16, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Caminharam com Jesus, eram discípulos que tinham estado com Jesus grande parte do seu ministério, mas eles não o reconheceram, os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. João capítulo 20, versículo 14, diz o seguinte, que uma mulher chamada Maria Madalena, que era uma pessoa íntima, do círculo íntimo de Jesus, diz o seguinte, nisso ela voltou-se e viu Jesus ali. Ela viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Ele conversou com ela, mas ela não reconheceu. Reconheceu quando ele a chamou pelo nome. Mas até lá não reconheceu. Então, Jesus, esse Jesus que foi transfigurado pela glória de Deus, e os seus discípulos o viram, esse Jesus que foi desfigurado pelo pecado, e os seus discípulos o viram, também foi visto pelos discípulos transformado. E aqui eu quero colocar esse ensinamento da palavra de Deus, de que a ressurreição, ela vai transformar todos. Todos nós seremos transformados. A Bíblia diz que o corpo de Jesus era um corpo transformado. Porque era um corpo que, embora pudesse interagir, era um corpo que tinha capacidade de realizar coisas, como teletransportar. Jesus, até ali, quando queria ir de uma cidade a outra, Jesus precisava ir caminhando. Agora, Jesus teletransportava. Diz também que esse Jesus, ele entrou no lugar onde os discípulos estavam reunidos e a portas trancadas, Jesus simplesmente apareceu ali. 1 Coríntios 15, a palavra da ressurreição é uma palavra completamente coerente, não apenas com esse dia, mas com cada dia que nós vivemos sobre a face da terra. Porque ou nós vivemos pela expectativa da morte, ou nós vivemos pela expectativa da ressurreição.
E a primeira nos mantém na inatividade, no choro, no lamento. E a segunda nos coloca na perspectiva da vida, de ir adiante e de fazer algo. 1 Coríntios, capítulo de número 15. É um capítulo todo especial, porque fala da ressurreição. Vamos ler alguns versículos. O versículo 35 a 37 diz assim: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E para concluir, versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Veja bem, todos nós seremos transformados. O corpo de Jesus foi transformado num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Diga assim: eu serei transformado. Veja só, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E aquele que foi transformado não pode mais ser tocado pela morte. Esse corpo transformado não pode mais ser tocado pela morte. É um corpo glorioso, incorruptível, imortal. E todos os que creem em Jesus têm essa bendita esperança. E esse Jesus ressuscitado, esse Jesus transformado, imortal, que não pode mais ser tocado pela desonra, pela fraqueza, esse Jesus, ao falar com os seus discípulos, ele censura a incredulidade do coração. O medo gera incredulidade. E Jesus censura essa incredulidade, a dureza do coração, porque até mesmo eles, ouvindo testemunhos, tiveram dificuldade em crer. Mesmo eles ouvindo pessoas falarem, nós vimos, eles tiveram dificuldade em crer. E nós precisamos lutar contra isso. Precisamos lutar contra essas dúvidas que vêm sendo geradas, às vezes com a aparência de busca de conhecimento, ou uma aparente sabedoria, quando é um medo transmutado, disfarçado, uma dúvida que vem para minar a nossa fé. E nós lutamos contra isso como? Pela leitura da palavra, pela oração, e dizendo: Senhor, aviva, ajuda a minha falta de fé. E esse Jesus vivo, ele então dá provas de que ele está vivo, e aquilo que era morte agora se tornou todo um potencial, algo grandioso que estava nascendo ali da sua morte, da sua ressurreição, quando ele diz: vão pelo mundo todo. Vão pelo mundo todo. Essa palavra que veio em Jesus, feito carne, e que se manifestou aos seus discípulos ali, localizada geograficamente na região da Judéia, Galileia, e depois era para ser levado para Samaria e os confins da terra. Jesus está vivo.
Um vivo não se manifesta, um morto não se manifesta, um morto não envia, um morto não ordena, um morto não segue adiante. E ele disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas, o evangelho todo a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Há uma palavra de salvação sendo liberada. Há pessoas que são resgatadas da condenação quando eu e você que cremos vamos. Quando nós pregamos, quando nós anunciamos, há sinais que são realizados, há demônios que são expulsos, há manifestação de línguas. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal lhes fará mal nenhum. Talvez esse texto seja aquele que em nossos dias possa ser mal compreendido, porque algumas pessoas desafiam e dizem assim: se você é tão crente assim, então por que você não vai lá onde as pessoas estão com coronavírus, para ver se você não pega? Pois isso seria tentar a Deus fazer dessa forma. Porque aquele que propositalmente pega em serpentes, ou bebe algum veneno mortal só para confirmar se a palavra é verdadeira, está tentando a Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós não devemos agir dessa forma. Devemos sim tomar todos os cuidados de higiene, de distanciamento social, tomar todos os cuidados possíveis, mas não crer que é isso que vai nos livrar, mas crer de que, ainda que eu tenha tomado todos os cuidados, todas as preocupações, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É eu fazendo a minha parte, tudo que está ao meu alcance, confiar e dizer: sim, Senhor, eu creio que a minha vida está em tuas mãos. E ele diz mais: imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Veja só, o chamado da igreja de Jesus não é para ficar acuado diante de algo que havia acontecido, mas era para ir por todo mundo. Era para realizar, é para brilhar, é para salgar. Porque crises sempre trazem consigo a oportunidade de manifestar e de extrair ou o ruim, ou o pior, ou o melhor de nós. E o melhor de nós, com certeza, foi depositado em nós pelo Espírito Santo de Deus, que está conosco, que nos chama, que nos convoca, que nos envia com essa mensagem poderosa. O que pode fazer a morte com aqueles que têm a esperança da ressurreição, com aqueles que têm a certeza de um corpo transformado, que será incapaz de ser tocado pela morte? Esse é Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. A Páscoa é tão propícia para esse tempo em que nós vivemos, porque ela relata uma esperança viva, um Jesus que está vivo e que nos chama para viver com Ele, nos chama para sair do isolamento que é promovido pelo medo, nos manter no isolamento da prudência, da sensatez, mas também nos chama para ter atitudes de confiança, sabendo que se o Senhor não guardar a nossa vida, nada pode fazê-lo. Que o lugar mais seguro do mundo, o lugar mais seguro da terra, é estar debaixo das asas do Altíssimo. Estar no esconderijo do Altíssimo. É estar em lugar público e ainda assim escondido. Porque as suas asas sobre nós nos escondem, nos protegem e nos guardam do perigo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que vem, Senhor, e nos anima, que nos inspira, Senhor, que nos dá a confiança de que o Senhor está conosco, de que esse Jesus que está vivo, Ele continua agindo em nós e através de nós. Senhor, levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito, corajosos, valentes, destemidos,
Senhor, que temem apenas o Senhor, que temem o pecado, que temem a separação do Senhor, que temem a segunda morte, Pai, mas que não temem, Senhor, os males deste mundo, porque temem aquele que é o único, que é digno de glória, de louvor, de adoração, que é o Senhor Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi desfigurado diante de Deus e diante das pessoas, por causa do meu pecado, por causa do pecado de cada pessoa que há sobre a face da terra, e nós oramos, Jesus, para que o Senhor encontre em nós pessoas que estão dispostas a ser usadas em Tuas mãos como ferramentas, como instrumentos. Sejam, Senhor, as nossas mãos, as Tuas mãos, sejam os nossos pés, os Teus pés, seja a nossa boca, a Tua boca, sejam os nossos olhos, os Teus olhos, os nossos ouvidos, os Teus ouvidos. Manifesta-te através de nós nesse tempo. Oramos, Senhor, pelos que estão enfermos, pelos que estão em leitos de hospitais, pelos que, Senhor, não tem nenhum leito de hospital, pelos que não têm os recursos da medicina, não têm acesso aos remédios, pelos que não têm mais condições financeiras, não têm recursos, estão sem alimentos. Nós oramos, Senhor, sobre eles venha a Tua provisão, envia, Senhor, alimento do céu, maná do céu, e sustenta os Teus, Senhor. Manifesta a Tua glória a todos aqueles que nesse tempo clamam ao Senhor, que invocam o Teu nome, Jesus. Nós clamamos, Senhor, por estes, clamamos pelas autoridades, pelo presidente da nossa nação, Senhor, que caiam por terra as mentiras, a injustiça, a corrupção, Senhor, tudo aquilo que vem para promover o governo humano apenas, Senhor, em desmerecimento. Deus, o Teu governo de justiça e verdade caia por terra, em nome de Jesus. Todas as tramas, todas as manipulações, nós declaramos caída por terra, Senhor, na autoridade de Cristo, porque Cristo está vivo, a Sua palavra é verdadeira. Oramos, Senhor, também pelos médicos, Senhor, pelos hospitais, pelos agentes de saúde, Senhor. Deus, que a maior proteção que esteja sobre eles não seja o Senhor, a máscara em seu rosto, as roupas especiais, o gel ou a luva em suas mãos, mas que seja a presença do próprio Jesus. Senhor, abençoa as mãos dos médicos na ministração dos remédios, nas operações cirúrgicas. Deus, nós oramos pelos enfermeiros, oramos por todos envolvidos nos hospitais e os abençoamos, declaramos vida sobre eles, declaramos que nesse tempo de incertezas, eles estão ouvindo Deus falar com eles, e eles, Senhor, se prostrarão na Tua presença, confessando o Teu poder e reconhecendo a Tua majestade. Oramos, Senhor, pela igreja de Jesus Cristo, pelos irmãos reunidos nos 4 cantos da terra. Guarda o Teu povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Deus, cada irmão nosso que está na sua casa, no seu trabalho, Deus, oramos para que sejam guardados, Pai, para que não percam o emprego. Oramos, Senhor, pelos empresários da nossa nação, pelos empresários da igreja. Abençoamos a vida deles, aqueles que têm responsabilidade não apenas com a mesa da sua casa, mas com a mesa da casa daqueles que o servem, que trabalham para eles. Deus, nós oramos pedindo, Pai, que não faltem os recursos, e pedimos para que os funcionários estejam se posicionando em fé. Deus, que os Teus filhos que trabalham para outros se levantem e digam assim: conta comigo. Essa crise não vai impedir o agir de Deus nessa empresa. Nós vamos, com a graça de Deus, vencer esse momento ruim. Pai, que os filhos e filhas do Senhor tenham uma palavra de esperança aos empresários, tenham uma palavra de ânimo aos patrões, que não sabem como fazer, que não sabem como pagar. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos ao Senhor, por graça e misericórdia, visita a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, limpa-nos de todo o pecado, Deus, e nos envia para sermos agentes do Senhor nesse tempo em que vivemos. Essa é a nossa oração, e nós fazemos ela agora em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.